Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliana Costa. Atualmente eu estou como vice-presidente do Conselho Afro-Municipal aqui de São José do Rio Preto. E a convite da escola, eu vim falar um pouquinho, não só sobre a minha trajetória, mas sobre a importância das questões raciais dentro da escola e fora dela também. Eu sou formada em pedagogia, faço mestrado em ensinos e processos formativos e a minha pesquisa é justamente sobre a construção da identidade de meninas negras dentro do ambiente escolar. Eu sou formada pela USP, pela Universidade Pública de São Paulo, e atualmente eu faço na Unesp o meu mestrado. Trabalho como escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça e tenho como objetivo da minha pesquisa que a gente consiga pensar um pouquinho mais nas colaborações que nós podemos dar para que todos possam construir uma identidade positiva. Fiquei sabendo que vocês estão há alguns dias já em reflexão sobre o dia 20 de novembro, dia em que se faz uma alusão a um dos grandes nomes da resistência do movimento negro, que foi Zumbi dos Palmares. E eu queria agradecer o convite, falar para vocês que, como pais e educadores, negros ou não negros, é de nossa responsabilidade construir uma sociedade minimamente mais justa. E construir uma sociedade minimamente mais justa é que a gente consiga conversar sobre as questões raciais de modo claro e objetivo. Em virtude do que nós chamamos de mito da democracia racial, em que em algum momento nós acreditamos que no nosso país todos tinham as mesmas condições e que por conta disso e por conta de sermos miscigenados aqui no Brasil, não existia racismo, nos impossibilitou de conversar sobre como foi feita a abolição dos escravos, em que condições eles foram deixados e por que hoje a gente vê a desigualdade racial tão gritante na nossa sociedade, né? Quando acontece a libertação, e coloco entre aspas, libertação dos escravos, porque nós precisamos pensar que existiu um movimento de resistência muito grande durante todo o período para que essa escravidão acabasse, reflexo inclusive de lugares de resistência como os quilombos. Quando acontece esse movimento de libertação dos escravos, era porque estava insustentável já manter. E quando esses escravos são libertos, eles são colocados em condições deploráveis, sem assistência, sem um lugar para morar, e muitos deles acabam continuando ainda escravos justamente por uma questão de sobrevivência. Durante todo o período da escravidão, os negros resistiram, inclusive em alguns momentos de uma maneira muito triste, provocando até mesmo o seu suicídio, comendo terra e a partir daí morrendo. Então, durante todo o tempo em que existiu escravidão, existiu resistência, assim como hoje, durante todo o movimento em que nós lutamos por uma igualdade racial, é um movimento de resistência. Resistir para que todos consigam de olhar de maneira igual. E o que eu falo sobre responsabilidade, né? Eu digo que a responsabilidade não é só da escola, a responsabilidade não é só dos pais, a responsabilidade é da sociedade como um todo, de educar de modo que as nossas crianças cresçam sabendo o que é ser igual. E nesse ponto eu gosto de falar uma coisa também. Quando a gente fala de igualdade, a gente não está falando que todas as pessoas elas sejam esteticamente, culturalmente iguais. Nós estamos falando que existem diferenças e sobre a nossa capacidade de existir dentro dessas diferenças e não excluir as pessoas, né? As diferenças elas não são negativas. A gente precisa entender isso. Não é ruim ser diferente, né? E ser diferente é ser diferente de mim. O outro ser diferente de mim. Não há problema nas diferenças, desde que a gente saiba conviver com elas. Reconhecer elas é muito importante. A partir do momento que eu reconheço que é diferente do outro, diferente a mim no outro, eu consigo minimamente aprender algo diferente, algo novo. E é justamente sobre essa mistura de culturas que o Brasil fala.
né? E aí eu queria me colocar à disposição para a escola, para os pais. Eu estou nas redes sociais, tenho o Instagram, Julianas_Costa, em que às vezes eu posto alguns conteúdos relacionados às questões raciais e coloco à disposição lá através das minhas redes para até mesmo diálogos. Às vezes as pessoas me procuram para indicação de livros, para tirar dúvidas. Todos nós somos responsáveis por essa luta antirracista. Nós não precisamos esperar que pessoas como George Floyd morram longe de nós, ainda mais em outro país, enquanto aqui no Brasil, diariamente, nós estamos denunciando a violência que a população negra sofre. A gente precisa olhar com cuidado para as questões raciais. Só olhando com atenção, com amor e com zelo, que realmente nós vamos conseguir combater todas as formas de racismo e preconceito. É isso. Eu espero que o dia 20 de novembro seja um dia de reflexão para se iniciar um novo período em que a gente se questione qual a minha responsabilidade nesse mundo e, acima de tudo, que filho eu estou criando para deixar nesse mundo. É isso. Conselho, como em todas as entidades, na verdade, assim como em todos os estados, municípios ou país, ele é utilizado como um órgão consultivo. O que o conselho faz? Quando o órgão público precisa iniciar alguma política pública, ele consulta o Conselho Afro sobre quais os caminhos que devem ser determinados. Além disso, o Conselho Afro age como fiscalizador das propostas, se as legislações estão sendo atendidas. Por exemplo, aqui no município houve uma troca, né? Em vez de acontecer o feriado do 20 de novembro, resolveram que iam instituir uma semana em que aconteceriam ações relacionadas à negritude. Então o Conselho trabalha nessa perspectiva de fiscalizar as legislações que falem sobre questões raciais aqui no município. O Conselho Afro tem uma página, Afro Rio Preto, e tanto no Facebook tanto como no Instagram. Então você pode seguir lá e consultar a gente por lá também. Uma boa tarde, se vocês estiverem vendo à tarde, um bom dia, se vocês estiverem vendo de dia, e uma boa noite, se você estiver encerrando o seu percurso. É isso.